Bom dia, senhores, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei a hora que você está vendo aí. Eu, se fosse você, eu veria essas aulas antes de dormir, porque a gente tem que fazer o seguinte, senhores, uma dica para você reter mais informação. Viu o novo slide aqui? Vamos fazer um novo slide aqui. Vamos lá agora vou botar em verde, tá? Deixa eu tomar um gole d'água primeiro. Saudações. Emanuel, você gosta do Corinthians também, não gosta? Quando ele estava jogando lá com o Chelsea, eu torci pra ele. Você torceu pro Corinthians contra o Chelsea. Eu não sou corintiano. Você é o que aqui? Rubro-negro. Você é rubro-negro, isso quer dizer esporte. 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 O pessoal aqui esporte. Eu tenho uns alunos aí em São Paulo que os caras me ficam tirando, eu falo, você torce pro esporte? Não, pro esporte. É pro esporte, mas vamos lá. O esporte caiu, né? Não precisava falar, né? Tá bom. Vamos lá então. Senhores e senhoras, eu vou pedir uma coisa para vocês. Eu acho que eu já falei isso aqui, mas eu vou falar rapidamente para você não esquecer. 4 passos, que eu começo do 0 para o 1, para você aprender direitinho a estudar para concurso público. Eu quero que você estude antes da aula. Então veja, pessoal, no Brasil nós temos o hábito de simplesmente estudar para passar na prova. Nós temos o hábito de estudar para passar na prova. A gente estuda 2, 3 horas antes e ainda cola na prova para passar e tirar nota. Então a gente estuda para tirar nota. Para concurso público você tem que levar muita informação por muito espaço, por um longo período de tempo na cabeça. Então não adianta fazer o que a gente fazia no ginásio, no colegial e nem tampouco na faculdade. Então, veja uma coisa, nós aprendemos por repetição e por emoção. Então, para inglês também, e para o CESP, para qualquer banca, mas né, eu quero que vocês estudem antes da aula. Então, leia os meus textos, leia os textos que você vai ter em PDF antes da aula. Tá claro isso? Agora, até no segundo semestre de 2013, a gente está gravando agora, nós estamos em dezembro, nós estamos no finalzinho de dezembro de 2012, até o segundo semestre de 2013, eu fui convidado com um professor amigo meu para a gente escrever um livro de técnicas de estudo, né? E é uma coisa que eu tenho feito já há 30 anos com inglês, agora nós vamos abrir isso para outras, ajudar o pessoal a aprender a aprender, né? Porque a gente tem muitas aulas boas, muitos cursos bons, os professores são bons, agora às vezes o que barra é o aluno não saber aprender e não saber como funciona o processo do cérebro, né? Até o processo químico do cérebro de formação de memória. Então, a gente vai escrever um livro de técnicas de estudo e eu vou colocar isso que eu estou colocando aqui no slide. O que eu quero dizer para você é o seguinte, nós aprendemos por repetição, tá? Entra no meu site www.inhouseidiomas.com.br. Entra lá em alunos. Lá em alunos você vai ter lá download. Clique em download, presta atenção. Entra no www.inhouseidiomas.com.br. Clique em download. Clique em alunos. Depois vai estar escrito download. A hora que você clicar aí, você vai pedir um cadastro, você coloca seu cadastro lá para eu poder te mandar qualquer notícia minha lá. E aí você vai baixar um arquivozinho, pode baixar o que você quiser lá, chamado perfil de estudos. E lá você vai fazer um testezinho para saber se você é predominantemente sinestésico, visual ou auditivo. O que vem a ser isso? Nós temos 3 tipos de memória pelo menos, que é a memória auditiva, você aprende escutando. Você tem memória visual, que você aprende lendo, vendo, e memória sinestésica, que é fazendo. Para estudar para concurso, para estudar inglês para concurso, faça as 3 abordagens. Tá? Esse perfil de alunos vai ter um questionáriozinho para saber qual que é a sua predominância. Não que você é só aquilo. Todos nós temos as 3 memórias. Só que tem pessoas que têm memórias mais aguçadas na parte auditiva, visual ou sinestésica. A maioria das pessoas é fazendo mesmo. Tá? E aí você vai saber como é que é melhor para você estudar. Você vai ver que ali é mais para estudar inglês, mas você pode usar aquelas técnicas também para as outras matérias. Então eu quero que você estude em casa antes, para você estimular a sua curiosidade. Depois eu quero que você assista às aulas. Então você lê o texto, fez a tradução. Na outra aula eu falei para vocês, copia o texto e deixa 3 linhas, como a gente fez aqui, ó. Olha o espaço que tem aqui, dá uma olhada aqui, ó. Tem um espação aqui para você escrever, tá claro? Então, faça isso para você ter visualmente uma coisa confortável. Então, veja bem, você tem aqui assistir às aulas. Então, aqui para estudar em casa você já faz uma abordagem, você já faz um contato. Assistir às aulas você faz o segundo contato. Depois em casa você estude sozinho.
Tá? O máximo que você pode fazer é você e Deus. Tá claro isso? Então o que acontece? Estude sozinho. Tem escolas militares, né, né, no quartel lá, que os recrutas, os soldados, eles têm aula de manhã, depois à tarde eles são soldados, eles vão fazer suas atribuições, e depois, antes de dormir, você tem 2 horas de estudo solitário obrigatório. Aliás, não é estudo solitário, é estudo individual. Porque o exército sabe que você tem que estudar o que você assistiu em aula. Então você estudou em casa, talvez tenha tido algumas dúvidas, aí você assistiu às aulas, pronto, tirou as dúvidas, aí você estudou em sozinho, você aprendeu, e depois o quarto passo, que está no número 3 aqui, é dormir. É durante o sono que o teu cérebro, ele retém informações, tá? Eu fiz uma vez um curso de memorização, um curso rápido de 8 horas, uma coisa super rápida, mas uma coisa interessante que o professor falou para a gente foi que o nosso cérebro, a retenção de informação do estudo, ela tem 2 inimigos, tem vários, mas tem 2 inimigos principais. O primeiro é pressão. Se você tiver que estar pressionado para estudar, para aprender, o cérebro costuma rejeitar. E a outra coisa é falta de sono, ou melhor, falta de dormir. Se você dorme pouco, se você dorme menos do que o necessário, que o seu cérebro precisa para descansar, você não retém informação. E aí, num outro livro que eu li também, que eu estou estudando essa bagaça aqui, é na hora do sono que os seus neurônios começam a fazer as conexões sinápticas para você reter as informações durante o dia. Então veja, siga essa sequência, estude em casa, assista a aula, não vai dormir agora, você assiste a aula e aí depois você estuda sozinho e depois você vai dormir. Tá claro isso? Com relação ao nosso inglês aqui, eu quero que você leia os textos antes, perfeito? Bom, tá, então vamos lá então. Vamos reler o texto mais uma vez e vou dar mais vocabulário e vamos terminar as perguntas. Nobody wants to pay taxes. Ninguém quer pagar impostos. No wonder, then, that so many companies spend so much effort trying to avoid them. Almost every big corporate scandal of recent years, from Enron to Parmalat, esse pedaço eu não pus para fazer surpresa para você, has involved tax dodging in one form or another. Tá claro? Então vamos de novo? Nobody wants to pay taxes. Ninguém quer pagar, deixa eu botar aqui o marca-texto. Ninguém quer pagar impostos. E uma coisa interessante aqui, pessoal, palavras como nobody, everybody, somebody, elas são consideradas terceiras pessoas do singular e sempre vão ser acompanhadas de verbos com o S ou ES de he, she, it. Lembra disso? Tá? Então, por isso que é nobody wants, somebody wants. Tá? Vamos lá então, beleza? Tá. Nobody wants to pay taxes. No wonder then, não surpreende-se então que tantas empresas gastam tanto esforço tentando evitá-los. Evitá-los quem? Os impostos. Almost every big corporate scandal of recent years, from Enron to Parmalat, has involved tax dodging in one form or another. Quase todos os escândalos de grandes empresas de anos recentes, dos recentes anos, a palavra from, você conhece como where are you from e assim por diante. Também traduza como a partir de. Então, pode ser a partir de, ou então a partir desde da Enron, foi um escandalaço na década lá, até a Parmalat, por sinal era patrocinava o Palmeiras, tá vendo? Né? Tem envolvido sonegação de uma forma ou outra. Tá claro? Então, nobody wants to pay taxes. No wonder then that so many companies spend so much effort trying to avoid them. Almost every big corporate scandal of recent years, from Enron to Parmalat, has involved tax dodging in one form or another. Tá claro isso? Muito bem. In the latest revelation, on January 26th, deixa eu botar a caneta aqui. In the latest revelation on January 26th, Dick Thornburg, the man appointed to look at the collapse of WorldCom, released a report claiming that, as well as the slew of other crooked dealings, of which the bankrupted telecoms company is guilty,
It also built the Internal Revenue Service of hundreds of millions of dollars in Texas through a tax shelter cooked up by KPMG, its auditors. Também não coloquei isso, deixa eu ver, isso daqui, essa parte também eu pulei, para dar uma coisinha a mais na nossa aula de hoje, tá claro? Vamos lá então, vamos então agora traduzir não, bota aqui e amarelo, vamos lá. Vou botar dourado, vai, vamos lá. In the latest revelations, nas mais recentes revelações, lembra que eu falei do mais recentes na outra aula? Na mais recente revelação, no dia 26 de janeiro, Dick Thornburg, o rapaz aqui, o homem apontado, the man appointed to look at the collapse of WorldCom, o homem apontado para investigar o colapso da WorldCom, released, liberou, você pode também traduzir como publicou. Antes que eu me esqueça, deixa eu escrever aqui só. To release, senão eu vou esquecer daqui a pouco. Beleza, volta. Released a report, liberou, publicou um relatório. Publicou um relatório. Alegando, claiming that, alegando que, bem como, essa expressão eu gostaria que você prestasse muita atenção, bem como, assim como, um montão, né, um monte, vários dos outros crooked dealings, das suas negociatas, das suas, né, algumas falcatruas, das quais a falida telecomunicação empresa, ou seja, a empresa de telecomunicação falida é culpada. Tá? Guilty é culpado, se for inocente é innocent, sem problema nenhum. It also built the Internal Revenue Service. Ela também, César pode perguntar, esse IT aqui se refere a quem? A empresa de telecomunicação, a WorldCom. Então, ela também fraudou a Receita Federal em centenas de milhões de dólares em Texas, né? Em Texas seria impostos, né? Então, o que acontece? Ela deve ter... Eu coloquei, inclusive, tá? O que eu coloquei aqui? Eu ia falar que agora que sumiu, peraí. Nossa, me perdi agora, depois eu falo. Eu estou colocando a palavra bill, a palavra bill que você vai adicionar é fraudar. Só que ninguém frauda a Receita Federal, tá? Pagando mais imposto. Então, quando você frauda a Receita Federal, é porque você vai pagar menos imposto, ou seja, você vai sonegar, tá? Não é a mesma palavra, mas dá na mesma. Então, veja o que acontece. Ela também fraudou a Receita Federal em centenas de milhões de dólares através de um tax shelter. Grifa essa palavra tax shelter, pessoal. Shelter quer dizer proteção, quer dizer escudo, tá? Então seria um escudo tributário. No meu dicionário aqui, eu queria ler para vocês o que está escrito aqui. Tax shelter, a financial arrangement by which investments can be made without paying taxes. Então, um arranjo financeiro no qual investimentos podem ser feitos sem pagar impostos. Então, eles devem ter feito aqui alguma manobra, alguma maquiagem de balanço para não pagar imposto. Está claro isso? Então, através de tax shelters, tá? Através desse artifício de investimento, agora que vem a palavra interessante. Cooked up. Cooked up. Senhores, quando eu quero falar que eu manipulei os dados de um balanço, eles falam que é to cook the books. To cook the books, tá claro? Cozinhar os livros, tá claro isso? Então veja o que acontece aqui. Agora fica mais claro o que o cara está querendo dizer aqui. Então, ela também fraudou
a Receita Federal em centenas de milhões de dólares em impostos, através desse esquema de investimento para não pagar imposto, mas cooked up, que também tem a mesma coisa, maquiado, quer dizer, foi forjado pela KPMG, os seus auditores. Tá claro isso? Então, repara uma coisa, eles fizeram o quê? Fizeram uma maquiagem, cooked up, falaram que fizeram um investimento lá para poder não pagar imposto de renda e acabaram sendo pegos na malha fina. Tá claro isso? Muito bem, esse daqui é um texto curto e agora vamos ver o que está escrito aqui nas perguntas. Tá claro isso? Vamos lá. Ah, não, antes que eu me esqueça. Não, vamos fazer as perguntas primeiro. Essa daqui, deixa eu só fazer o seguinte então, deixa eu só trocar esse slide para depois, porque assim eu já vou te dar eu quero dar o vocabulário, senão a gente perde o fio da meada. Vamos lá. Então, muito bem, vamos lá. Então, judge the following sentences right, true or false. Né? Nas provas do CESP vai estar, diga se está certo ou errado. Tá? Vamos lá. According to the headline, governments around the world are facing difficulty securing taxes from companies. Essas perguntas foram brilhantemente feitas por mim. Então, de acordo com o headline, isso eles usam muito isso na prova. Headline quer dizer o título ou manchete de algum jornal. De acordo com o título, governos ao redor do mundo estão enfrentando dificuldade. Depois da palavra dificuldade, pessoal, o verbo sempre vai no gerúndio, tá? Por quê? Porque Deus quis, tá claro? Não me pergunta por quê, mas isso daí é uma regra, tá claro isso? Tá? Inclusive tem uma coisa muito interessante, eu ensino isso nos cursos de conversação, e a questão de uns 5 anos, eu passei num sebo lá em São Paulo, e eu comprei um pequeno livro, eu vi lá um livro, Gramática do Inglês, um livro antigo e tal. E quando eu fui ver, aquele livro tinha sido, eu nem sei onde ele está lá em casa. Ele tinha sido publicado em 1902, Emanuel. Ou seja, tem mais de 100 anos o livro. Né? E o que acontece? Era um livro de gramática de inglês e lá estava escrito assim, desse jeito estava escrito assim. Esse livro foi escrito para quem tem dificuldade has difficulty in speaking, não sei o que lá. Então, há 100 anos tinha a preposição in, tem dificuldade em. Nesse livrinho eu vi, e era um livro de gramática, eu acho pouco provável o cara escrever errado num livro que ele está se propondo a ensinar gramática. E hoje, na gramática moderna, não se coloca nada aqui depois do difficulty. Tá? Então, uma coisa interessante, né? Mas se numa prova perguntarem, pedirem para você qual que é a frase, né, ele botar a palavra difficulty, e depois qual que é a frase que completa corretamente, depois de difficulty, o verbo que vem depois tem que estar no ING, tá claro? Então vamos lá, de acordo com o headline, de acordo com o título do texto, né, com a manchete, o título, governos ao redor do mundo estão esse facing é enfrentando, né? Não vai me falar Facebook, tá? Pelo amor de Deus. Estão enfrentando dificuldades em conseguir impostos das empresas, né? Securing é captar, conseguir impostos das empresas. Essa alternativa está certa, porque ele fala, governments are, como é que ele fala aqui, né? No título do texto? Volta tudo. Uma batalha tributária. Governos ao redor do mundo estão fuçando, né? Estão buscando por escassos impostos de empresas. Então percebe-se que ele está realmente tendo dificuldade. Então, a alternativa certa... Essa está certa, a alternativa A certa. Vamos lá. Beriboski, it's not a surprise that huge effort is spent in order to try to avoid paying taxes. Então, não é surpresa que huge quer dizer enorme, grande, tá? Enorme esforço é despendido, é gasto. In order to, pessoal, é a mesma coisa que so as to, tá? Ou seja, é a mesma coisa que so as to, in order to, a tradução a ideia, o significado é a fim de. Então, não é surpresa que um esforço enorme é gasto, despendido, a fim de tentar evitar de pagar impostos. Certo ou errado isso? Certo, ele fala isso, né? Que ele usa a expressão no wonder. Esse não é surpresa, ele usa lá no texto no wonder. Então, não se surpreenda que tantas empresas gastem tanto esforço para evitar de pagar. Tá claro? Então, a alternativa certa, A e B estão certas.
Both Enron and Parmalat have not paid taxes in accordance with their revenues. Então, veja bem, eu queria que você marcasse a palavra both e a palavra and. As pessoas conhecem a palavra both como ambos, não está errado, e and como e. Agora, quando tiver essas duas palavras juntas, você traduz essa dupla dinâmica como tanto quanto. Tá claro? Então, tanto Enron quanto Parmalat não têm pago impostos em conformidade com as suas receitas. Eles falam isso lá? Falam. Tanto é que eles falam aqui... Ah, não é aqui. Mais para trás. Aqui. Quase todo, tentando evitá-las. Né? Então, olha só, ninguém quer pagar impostos. No wonder then that so many companies spend so much effort trying to avoid them. Quase todos os grandes escândalos dos recentes anos da Enron e da Parmalat têm envolvido sonegação de uma forma ou de outra. Ou seja, eu posso dizer então que se eles estão sonegando, eles não estão pagando impostos em conformidade com suas receitas. Grifa essa palavra aqui, muito importante, receitas. Então essa também está certa. WorldCom's letra D. WorldCom's only problem was related to the Internal Revenue Service. O único problema da WorldCom, né, estava relacionado à Receita Federal. Não, isso está errado, isso é false. Na verdade aqui não é C, né? Aqui é V, né? É T, né? True. E aqui também é true, não é true e true. Ele fala aqui... que bem como a WorldCom, um montão de outros negociadas, ela também, então, ela fez um monte de negociatas e também fraudou a Receita Federal. Então, falar que ela só tem problema com Receita Federal é mentira, isso é mentira. Como diria o Paulo Maluf, é mentira, tá? Porque ela também teve outras coisas. The body, aqui tem um probleminha aqui. Isso daqui está errado, isso aqui é o cursor lá que saiu na hora de eu fazer o print screen. The body named Internal Revenue Service could be best translated as Receita Federal. Então veja bem, eu fiz isso é certo, porque Receita Federal e Internal Revenue Service são as mesmas coisas. Mas eu queria ensinar esta palavra aqui quando eu fiz essa pergunta. Body language. Body quer dizer corpo, né? Mas também quer dizer organismo, tá? A ONU é um organismo, papapá. Então, não vai pensar que body está falando sobre ginástica, sobre malhação, nada disso, tá? Ou seja, body também quer dizer organismo. Então, o organismo chamado de Internal Revenue Service poderia ser melhor traduzido como Receita Federal, sim. Perfeito isso? Muito bem. Dado isto, nós estamos começando agora a nos preparar para o CESP. Verdadeiro ou falso, tá? Eu queria chamar a atenção para a letra D aqui, esta palavra only, tá? Aí. Isso. Senhores, sempre erro isso. Marca aí, the only, always, never, total ou totally. The only, always, never, for sure, surely. Tá aparecendo só o vídeo ou tá aparecendo eu também? Eu também? Então, eu tô parecendo que eu tô psicografando aqui, né? Então, vamos lá então. The only, always, never, totally, for sure, surely, certain. Vamos lá, mais psicografias. Consensus, fully, entirely. Todas essas palavras, senhores, quando elas estiverem presentes em sentenças positivas, ou se você preferir falar afirmativas, costumam não ser respostas certas. Por quê? O seu professor de direito já falou para você assim, perguntas que o cara fala assim, de acordo com a Constituição, todo funcionário público
sempre tem alguém que fez a legislação e tirou dele da reta. Então, quando eu falo assim, todo funcionário público, não quer dizer que necessariamente sempre tem um salvo na lei. Então, os professores de direito chamam a atenção para a gente. Quando tiver toda vez, sempre, qualquer, né, fique esperto que geralmente são respostas erradas. Eu posso falar isso em inglês também. Raramente as perguntas, as alternativas que tem a palavra the only, a única, always, sempre, never, nunca, totalmente, for sure, surely, né? Essas duas, for sure, surely, certain, certainly, quer dizer, com certeza. Outra que pode ser também obvious, ou obviously, né? Consensus, essa palavra consensus, isso que me chamou a atenção foi um professor de geografia, história e atualidades do cursinho que eu dou aula. Ele, inclusive, já saiu de lá. Ele sempre orientava os alunos, principalmente do segundo grau, que quando aparecia a palavra consenso, era para abrir o olho, porque a reunião não sei das quantas lá, a decisão foi por consenso. Geralmente não tem consenso, geralmente tem sempre um mala que é do contra, é ou não é? Tem sempre alguém que é do contra. Então, fique esperto, começa a fazer uma auditoria, fecha só em mim agora, uma auditoria nas provas anteriores e veja se as vezes que aparecem essas palavras, se são respostas certas. Faz uma estatística dessa, que eu acho que isso vai te garantir uma ou duas questões a mais na prova, tá claro? Voltando então aqui, volta aqui só para o texto, só para o slide aqui, tá? Muito bem. E existem algumas palavras que, antes que eu me esqueça, eu quero chamar a atenção. Vamos lá. Ele deu algumas palavras to release, tá? Deixa eu desligar aqui o cook the books. Pera um pouquinho, isso daqui tem que fazer de outra forma, agora eu lembrei. Eu queria passar um pouco mais de vocabulário para os senhores. Muito bem. Muito bem. Vamos lá, então. O que eu quero para vocês? Vamos lá. Marca aí. To release. To publish. To reveal. To unveil. To note e to cite. Essas são algumas palavras que eu quero que... to disclose também, falta o E aqui, e to disclose também, que me lembrei agora. To disclose. Essas palavras aqui, de uma forma ou de outra, querem dizer publicar, citar, revelar. Esse unveil, por exemplo, quer dizer tirar o véu, né? Quer dizer, tudo isso quer dizer publicar, mostrar. Você pode botar aqui também to show, se for o caso, tá? To release já foi. Então, tudo essas palavras que estiverem em texto quer dizer uma coisa que foi mostrada, foi revelada, tá claro? Algumas palavras que têm a ver com sonegação. Vamos trocar a cor para você. To dodge. To evade. O próprio to bilk, quer dizer fraudar. Tem o outro que está to embezzle. Tudo isso daqui tem a ver com sonegar impostos, está claro isso? Tudo isso tem a ver com sonegação. Embezzle, por exemplo, é maquiar balanço, tá? Então, dado isso aqui, esses dois são na próxima aula, a gente pode pensar o seguinte também. Tax evader, sonegador, ou tax dodger. Por quê? Espera um pouquinho, eu não coloquei, né? Coloquei sim. Tax dodger. To dodge, que eu coloquei no outro slide, quer dizer esquivar-se. O que é esquivar-se? É você desviar. Alguém vai te jogar pedra, você se esquiva. Tanto é que dodgeball nos Estados Unidos é o jogo de queimada. Fala queimada aqui também em Recife, queimada? Queimado, quando você joga a bola no outro e não pode cair no chão, é isso? Tá, então, não sei, como nós estamos no Brasil inteiro, né? É aquele que você joga a bola no outro, o cara se bater, ou o cara segura, agora se bater nele e cair no chão, o cara tá fora. Vai para o inferno, não é isso, né? Lá em São Paulo você vai para ali de trás, tem um lance assim. Então o que acontece? Tax dodger. E aí, são sonegadores. Tax dodging, tax evasion seria
Evasion seria a sonegação. E embezzlement também tem a ver com sonegação com maquiagem de balanço. Não, escrevi errado aqui. Embezzlement. Tá claro? Taxpayer. Vamos estourar no tempo um pouquinho, mas tudo bem. Depois eu compenso. Taxpayer é contribuinte, é a mesma coisa aqui. Filer. Perfeito? Por que filer? Quando você to file an income tax. Bom, depois eu boto o income tax. Quando você file, tá? Não é só arquivar, é entregar, marca aí, é protocolizar, entregar um documento de forma oficial, tá? Então, quando você faz isso daqui, ó, to file an income tax return. E cuidado que esse income tax return pode parecer, como está escrito retorno, a restituição. Não. Income tax return é a declaração do imposto de renda. Então, income tax return ou income tax declaration é a declaração de imposto de renda, tá? Então, to file an income tax return quer dizer entregar uma declaração de imposto de renda. Entregar uma declaração de imposto de renda equivale ao quê? A protocolizar. Então, o filer é o cara que file, é o cara que entrega. Perfeito isso daí? Muito bem. Tem mais uma outra palavra que eu queria deixar claro aqui, vamos ver aqui. Você tem essa palavra aqui, ó. Vou botar em verde. To obey e to comply with. Essas palavras todas querem dizer obedecer, seguir as normas, tá? Porque nós vimos no texto essa expressão, in accordance with. Está em conformidade lá. Só que também pode ser também in compliance with. Essa palavra compliance é muito utilizada, é muito vista dentro de bancos, dentro de empresas que tem que estar em conformidade com aquilo, tá? Também existe a palavra in conformity. In accordance, in compliance, tá? Então, essas daqui tem ideias similares. Se tiver alguma coisa diferente, não vai fazer nenhum tipo de problema na prova, não vão te perguntar isso. E agora você tem aí uma série de palavras interessantes. Vamos parar por aqui, já estourei em 3 minutos do tempo. Fica com Deus, um abraço para todo mundo. Tudo que vocês me desejarem, Deus lhe dê em dobro e vamos brindar aqui ao campeão mundial invicto. Certo, Manuel? Beleza, hein?